Amigo torcedor vascaíno, tem jogador que o Vasco da Gama busca para 2026 que já está no Brasil. O nível do Cruz Maltino, dependendo dessa reta final de temporada para o ano que vem, está lá em cima. Além disso, também temos muitas outras informações para trazer aqui a você neste Acorda Vascão. Tem novidades sobre um atacante uruguaio que o Vasco busca no mercado da bola. Tem também renovação de Ryan em meio a assédio europeu. Paulo Henrique recebendo prêmio na sede da CBF e muito mais. Um vídeo que chega para você nessa sua manhã de terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva, ajude o crescimento aqui do nosso canal. Tem muita gente, inclusive, que está reclamando que os nossos vídeos não estão mais aparecendo na página principal do YouTube, que não estão recebendo mais notificações dos nossos vídeos. Então dá uma olhada, vê se você ainda é um inscrito do canal, vê se seu sininho de notificação ainda está ativado, que é de suma importância para o crescimento do nosso trabalho e automaticamente para que você não perca nada sobre o nosso canal e sobre o nosso Vascão. Show? Então, vamos embora sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui, primeiramente com você, amigo torcedor, este Acorda Vascão, falando com relação ao que aconteceu ontem, lá na sede da CBF, tivemos sendo apresentada, aí a premiação do Campeonato Brasileiro, edição 2025. Tivemos muitos representantes do nosso Vasco da Gama presentes ali, inclusive na sede, e tivemos atletas do nosso Cruz Maltino sendo premiados. Em meio a um momento tão ruim, o Vasco ainda teve representante nas premiações do Campeonato Brasileiro. O craque do Brasileirão foi considerado pela CBF Arrascaeta, melhor treinador Rafael Guanais, do Mirassol, o artilheiro Caio Jorge, com 21 gols, o gol mais bonito foi do Pedro, do Flamengo, e o prêmio de revelação foi dado para a joia Ryan. A seleção do brasileiro, inclusive, foi composta por Rossi, na lateral esquerda, Reinaldo, do Mirassol, Léo Pereira e Fabrício Bruno, formando a zaga, PH, o Paulo Henrique, na lateral direita, Lucas Romero, Jorginho, Matheus Pereira e Arrascaeta, formando um quarteto de meio campo, e no ataque, Vitor Roque e Caio Jorge. Então, Vasco teve o Ryan, sendo a revelação do Brasileirão temporada 25, e Paulo Henrique, sendo considerado o melhor lateral direito do torneio do Campeonato Brasileiro. À noite, Paulo Henrique recebeu o prêmio do Campeonato Brasileiro da CBF de melhor lateral, e à tarde, o Paulo Henrique recebeu do prêmio Bola de Prata da ESPN, o prêmio de melhor também lateral da competição. PH, que tá com moral, um Ryan, que também tá com moral, e os dois jogadores do Vasco que ontem subiram ao palco para falar um pouquinho sobre essa premiação. Se liga só. Com certeza. É o melhor ano da minha carreira, profissionalmente falando. Acredito que passei por muitas coisas. Muitos acreditam até que eu cheguei no alto nível um pouco tarde, mas Deus sabe todas as coisas, sabe tudo que Ele faz na hora certa. Todas as coisas têm o tempo certo para acontecer e elas aconteceram. Esse ano foi um ano muito legal, de muitas conquistas e realizações pessoais, individuais. Como eu falei ali atrás também, queremos conquistas coletivas também ali dentro do clube, mas estou muito feliz e muito grato a Deus pela seleção do campeonato, por ter chegado à seleção brasileira, por trabalhar com um treinador no nível do Ancelotti também, por estar lá com os melhores atletas do mundo. Então só tenho a agradecer a Deus por tudo que aconteceu e tem acontecido na minha vida. E o craque revelação do Brasileirão Betano 2025 é Ryan, do Vasco da Gama.
Vasco! Cadê vocês? Tá aí, Rayan, chegando. O cara é lixeiro, demais. É. Beleza? Prazer, irmão. Boa noite, tudo bem? Aí, ó, receba. Muito bem, Rayan. Ó, Johnson, pode ficar tranquila que a gente vai mandar esse troféu para sua casa, tá? Agora, vocês querem mais uma revelação? Calma, ainda não. Ainda não? Ainda não. Então vamos deixar ele... Vamos deixar o Rayan fazer a revelação dele primeiro. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a Deus por estar ganhando esse prêmio aqui. Toda a honra e glória para Ele. Agradecer ao Vasco por estar dando essa oportunidade de estar jogando o que eu mais amo. E agradecer minha esposa também, meus pais, meu empresário. E muito feliz por estar aqui ganhando esse prêmio. Só agradecer mesmo. Tamo junto. Parabéns, Rayan. Parabéns. Gente, a minha revelação é que eu sou vascaína. E eu tô feliz da vida, entendeu? Com isso aqui. Mas só um toque pro Vasco aí, cuidado, hein? Que pode ser que alguém vai ali no Rayan dar um Rayan, toque nele ó. pra contratar o cara. Ó, cuidado, hein? Aqui, ó. Não, peraí. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, Rayan e PH, de fato, muito felizes com a premiação que receberam ontem na sede da CBF. Mas é importante lembrar, o assédio pelo Rayan já era grande, diante de todo o desempenho que ele teve durante essa temporada de 2025, um atleta responsável por bons momentos do Vasco durante essa temporada, 14 gols em 34 partidas, inclusive do Brasileirão, uma marca muito boa. Tivemos aí o artilheiro do Campeonato Brasileiro sendo, como eu disse para vocês, o Caio Jorge, com 21 gols, cara. O Rayan teve 14 em 34 partidas, sendo que nos primeiros jogos o Rayan não era centroavante. Atuava pelo lado direito para um tal de Pablo Verratti, sendo titular da posição. Então, o Rayan ele já despertava o interesse para a Europa. Agora, depois de ter recebido o prêmio cravado de revelação do Campeonato Brasileiro, aí, amigo torcedor vascaíno, esquece. Se antes o Rayan já tinha uma grande visibilidade depois desse prêmio dado pela CBF para o Cria, aí sim, né, que de fato a visibilidade irá aumentar. E diante disso, se já era uma prioridade, agora se torna ainda maior a prioridade de renovar o quanto antes com esse Cria. Se antes a multa era de 40 milhões de euros, agora é aumentar. Se antes o salário era baixo, agora tem que ser alto. Se antes o final do contrato era até o final de 26, agora tem que ser até o final de 28. Questão de prioridade. E ontem o Rayan foi perguntado exatamente sobre isso. Como está a questão da renovação de contrato? Vai sair? Não vai sair? O Cria respondeu dessa forma. Estamos conversando, acho que vai sair, então essa conversa vai dar bom. Sim, as propostas chegam, mas essa parte eu deixo pro meu pai, que é o empresário, um pouco mais do Vasco, essa reta final da semifinal, então vou colocar no Vasco e deixo aí pro meu empresário. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, definitivamente, pelo menos uma notícia boa nessa segunda-feira, a renovação da joia do Cria vai sair do papel. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E bom, vamos para a segunda parte deste Acorda Vascão. Vamos falar sobre o mercado da bola, né, porque é algo que sem dúvida nenhuma interessa e muito a todo torcedor Cruz Maltino. Eu quero começar falando sobre um nome que é de grande desejo do técnico hoje do Vasco da Gama, só que não é apenas desejo do técnico do Vasco, como também desejo de muitos times do futebol brasileiro, que é o zagueiro Nino. Eu tenho novidades para trazer aqui a você exatamente sobre este jogador. Nino é um atleta que nesse momento tem contrato com o Zenit, clube do futebol russo. Só que o Nino hoje não tem desejo nenhum, amigo torcedor, de permanecer na Rússia. Muito pelo contrário, o Nino hoje ele quer voltar ao Brasil.
O Nino ele quer ficar ao lado de sua família. O Nino ele quer criar a sua filha aqui no país onde ele nasceu. E diante exatamente disso, a prioridade do Nino para a temporada de 2026 é sim uma saída do clube russo, mas também um retorno ao futebol brasileiro. Informação até que o Nino não fecha completamente as portas para uma ida a um futebol europeu, né, da grande Europa, Itália, Espanha, Portugal, Inglaterra, mas estaria aberto sim, principalmente, a um retorno a um país que lhe deu tanta visibilidade a ponto de chegar a uma seleção brasileira. E qual é a informação que eu trago aqui a você neste Acorda Vascão sobre esse zagueiro que a gente fala tanto nos nossos vídeos? O Nino é um jogador que desperta o interesse do Palmeiras, do técnico Abel. O Nino é um jogador que desperta o interesse do Cruzeiro, do técnico Léo Jardim. O Nino é um jogador que desperta o interesse do Fluminense, do técnico Zubeldia, por tudo que o Nino conquistou no Fluminense. O Fluminense, né, se vê com a possibilidade real de perder o Thiago Silva para o ano que vem. O Thiago Silva hoje vem despertando o interesse do Milan. É uma possibilidade real do Thiago Silva voltar a atuar no futebol europeu, na grande Europa, vestindo a camisa do clube italiano, por onde ele já passou. Então, esse medo do Fluminense perder a sua referência, seu pilar defensivo, faz com que automaticamente o clube busque um retorno do jogador que foi importante na conquista deles da Libertadores. E o Vasco da Gama, pelo técnico Fernando Diniz. Esse desejo, né, essa vontade do Vasco da Gama ter o Nino para o ano que vem, parte hoje do técnico Cruz Maltino. E qual é a situação, amigo vascaíno? O Nino hoje, ele se encontra no Brasil. O Nino, ele veio ao futebol brasileiro, ele veio ao Brasil, né? O futebol russo hoje, nesse momento, está aí passando por uma pausa. O Zenit, ele só volta a entrar em campo agora no dia 1º de março, de forma oficial, final da temporada russa. E o Nino, ele veio ao Brasil para entrar no seu processo, no seu período de férias. E nesse momento, no Brasil, a expectativa é que o Nino passe a ouvir propostas. O Vasco é um clube que segue interessado, segue de olho, segue atento. Só que para qualquer definição do Nino no Vasco da Gama é fundamental o Vasco definir como será a sua temporada que vem, seu projeto, se vai conseguir conquistar um título de Copa do Brasil e chegar a uma Libertadores, se vai mudar o patamar do Vasco de negociações no mercado, e o Nino, que hoje não está na lista, pode passar a estar, mas hoje, de fato, o grande objetivo com relação a Nino é do Fluminense. O Fluminense quer o Nino hoje começa a ter um desejo de voltar ao clube onde ele teve muita história, e a expectativa é que daqui para frente reuniões possam acontecer com o Clube das Laranjeiras. O Vasco não está completamente descartado, até porque quase fechou com o Nino no meio do ano, mas hoje a situação do zagueiro fica ainda mais distante. O Vasco segue muito atento, muito ativo no mercado, vai ter que reforçar várias posições para a temporada que vem e segue de olho em zagueiros, como é o caso do campeão da Libertadores, sob o comando hoje do técnico Fernando Diniz. Nino seria um bom nome? Valeria a pena avançar pela contratação dele? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E para fechar esse Acorda Vascão, trazer mais um nome que o Vasco da Gama passou a observar para a temporada que vem. É o nome, amigo torcedor Cruz Maltino, do uruguaio de 24 anos de idade, destro, camisa 11, que atua como centroavante, mas que também tem características de extremo, né? Ou seja, pode fazer muitas funções no setor ofensivo. Emiliano Gomes, jogador que nessa temporada tem 16 partidas, 6 gols marcados e 4 assistências, vestindo a camisa do Puebla, do futebol mexicano, na Liga Mexicana Aperto. Um jogador de muita qualidade, um 9, eu volto a repetir, móvel, com participação, que finaliza bastante, que entrega também essa última bola com assistências. É um atleta interessantíssimo. Um jogador que, caso venha para o Vasco da Gama, se encaixa perfeitamente no que se enquadra a característica de técnico, como é o Fernando Diniz. Tem a cara hoje do Diniz no nosso Vascão. Se a ideia é ter um 9 alto, forte, esse jogador não é Emiliano Gomes. Agora, se o Vasco gostaria de um jogador móvel, rápido, habilidoso, estilo Caio Jorge,
Esse é Emiliano Gomes. E qual é a informação? Informação é que o Vasco está hoje monitorando de perto a situação desse atacante uruguaio. O Fluminense chegou a tentar a contratação desse atleta no ano passado, mas não conseguiu chegar a um acordo financeiro e agora ele passa a ser um alvo do nosso Vascão. Ele vive a sua melhor temporada, número que faz com que ele desperte o interesse não apenas do Vasco, como também de vários outros clubes do futebol sul-americano. A expectativa é que o Puebla aceite negociar o atleta a partir da próxima temporada. É um jogador muito valorizado, que está em fim de ciclo sim no clube mexicano, e o Vasco olha de perto essa situação. É visto internamente no Vasco como um jogador de perfil interessantíssimo. Jovem, agressivo no 1 a 1, com capacidade de atuar como 9, mas também pelos dois lados do campo. É uma posição hoje considerada como prioridade para o Vasco para a temporada de 2026. Então seria um nome que se encaixa perfeitamente no que o Vasco quer de contratação para o ano que vem. Um nome muito interessante mesmo. Jogador de seleção uruguaia de base, que viria e cairia como uma luva no projeto do nosso Vasco. Gostou? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. O Vasco que se mexe para a temporada que vem, busca alternativas no mercado da bola e surgem as primeiras opções. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas, dessa sua terça-feira. Já já eu tô de volta com Fala Gigante e conto aí com seu like, seu joinha, seu gostei, que é de sua importância para o nosso crescimento. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. Como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!